colocar assim, uma orientação teológica híbrida, ou seja, ela procura buscar uma base espiritualística e essa base está sintetizada nos princípios da reforma que foram sendo elaborados no decorrer dos séculos, e nós vamos falar disso aqui, se houver tempo, e também baseado na teologia pentecostal, que é a parte do avivalista. Então, é necessário que se tenha muito cuidado para não se confundir reforma com calvinismo e teologia pentecostal com movimentos pentecostais. Ou seja, por isso, então, nós estaremos abordando esses aspectos. Do ponto de vista da reforma, parte desses fundamentos bíblico-teológicos que tiveram maior repercussão através das 95 teses do Lutero, porque o ambiente político, na época do século XVI, era favorável para que isso acontecesse. Então, a repercussão foi muito grande. E aquilo que se convencionou chamar reforma, chamar teologia da reforma, na verdade, foi sendo construído com o passar dos anos por várias pessoas, por várias mãos. E a reforma, na verdade, ela foi uma tendência histórica de cosmovisão religiosa, que vai iniciar ali por volta da obra de Jerônimo Savonarola, vai passar por Jan Hus e também vai ter o seu apogeu em Lutero. Mas não vai ficar só em Lutero. Depois de Lutero, e no mesmo tempo que Lutero, o suíço Ulrich Zwingli, ele também vai lá na Suíça, ele vai ter essa mesma visão que Lutero. Só que Lutero não quis reformar o clero, ele quis simplesmente se posicionar contra os desmandos do clero. Mas o Zwingli vem propondo uma coisa muito mais abrangente. Então, com o passar dos séculos, aquilo que chamamos de teologia da reforma foi sendo condensado em postulados, denominados sola, porque é muita doutrina em cada um desses solas. E aí, essa palavra, ela vem do latim, que significa somente. Então, você tem sola gratia, que foi cunhada por Philippe Melanchthon, em 1554. Melanchthon era companheiro de Lutero na universidade. Ele era reitor também. O sola fide também foi cunhado por Melanchthon. O sola scriptura, somente as escrituras, foi cunhado por Theodore Engelder, ou seja, um teólogo também, em 1916. Olha bem o espaço de tempo que levou, de 1554, século XVI, e aqui nós estamos em pleno século XX. Depois, Solus Christus, Emil Brunner, em 1962, e, finalmente, Solideo Gloria, por Johann Metz, em 1965. Então, o que a gente vê aqui é que Lutero não construiu os 5 solas que formam a teologia da reforma. Pelo contrário, ele foi um instante que a teologia precisava passar e precisava ser aproveitada naquele momento. É óbvio que o momento histórico era fundamental. Dali estava em plena época do feudalismo. Quem mandava em tudo era o Papa. Os senhores feudais não estavam nada satisfeitos. E dali vai surgir um outro tipo de governo chamado de burguesia. Então, já entra ali o poder econômico dos comerciantes, etc, etc. Melanchthon, quando vai comentar a dependência de Deus para a salvação humana, ele escreve: sola gratia justificamus, et sola fide justificamur. Então, ou seja, pela graça justificamos, somos justificados pela fé. E dali, então, outros vieram ampliando esse elenco. No caso do teólogo luterano, falando da visão do luteranismo, Theodore Engelder publica um artigo em 1916 indicando 3 princípios da reforma: sola scriptura, sola gratia, sola fide. Está errado aqui, sola fide, para resumir o pensamento luterano. Mais tarde, o teólogo neo-ortodoxo Emil Brunner, eu falo neo-ortodoxo por quê? Porque Karl Barth foi o criador da neo-ortodoxia. Então, Emil Brunner, quando ele comenta esse sistema que Barth criou, depois, Barth é o criador da teologia sistemática, tá, irmão? Ele dá um problema de consciência, ele se arrependeu de ter trazido muita influência da filosofia grega para dentro da igreja e resolve criar a neo-ortodoxia. Então, comentando a neo-ortodoxia, Emil Brunner amplia a lista de solas para introduzir o Solus Christus. Amplia esse tema. Depois, olha bem, depois de 62, em 65, justamente um teólogo católico, Johann Baptist Metz, edita um livro chamado The Church and the World,
a igreja e o mundo, e em vários artigos que ele coloca ali, onde ele, citando Lescrovet, ele comenta, assim como Lutero Zwinglio, Metz, estava comprometido com os três solas, que até então era sola Scriptura, sola gratia e sola fide. Mas ele expressamente adiciona o Soli Deo Gloria. E, sendo assim, ele fecha os 5 solos. Então, esse aqui é a parte da reforma. E aí depois vemos aqui com essa parte aqui, se é possível conciliar as duas coisas, e nós partimos aqui para vários conceitos e tudo mais. Eu quero interromper aqui para dar a palavra aos irmãos dessa primeira parte. Quem quiser pode se manifestar. À vontade. Deixa eu marcar o tempo aqui. Ô, Cravo, nesse contexto aí, por exemplo, histórico, essa caminhada aí da história da igreja, houve aí, nos solos, a reforma de Lutero, um desequilíbrio que diferenciou aí o luteranismo do calvinismo. Eu gostaria, se dentro da possibilidade aí, se pudesse entrar mais um pouco nesse detalhe. O que Calvino destoou lá da teologia luterana? Qual foi o ponto que fez com que até hoje permanecesse ainda o luteranismo e o calvinismo? E dentro desse conceito também, se puder dar uma esticada, a visão do arminianismo, né? Ficar inserido dentro desse conceito histórico aí, desses primeiros momentos, né, da caminhada, que está até tendo essa questão, porque as pessoas olham na reforma, a igreja reformada, e conosco aqui acontece demais, às vezes atrai muito irmãos e amigos aí calvinistas voltados para esse conceito, porque a igreja reformada, mas como que é avivada? Aí está a explicação dentro desse contexto, mas eu gostaria de me prender nessa questão aí, de que Calvino discordou de Lutero, para ele dar procedimento diferente. Sim. Aproveitando o ensejo aí, o Albino foi muito bem essa dúvida. E ele citou aí, normalmente são as dúvidas, principalmente da membresia e as pessoas que têm chegado. Pelo fato de o calvinista aplicar que reformado quer dizer que é calvinista, pegar esse título de reformado. E pelo o que a gente conhece, nós sabemos que esse título não é de Calvino, né? A reforma, ou seja, o Albino até citou aí Armínio, né? A linha arminiana. Se nós formos analisar profundamente, nós vamos ver que a reforma ela não está ligado, né, a somente Calvino ou Armínio, mas sim a um deslanchar, o abrir a palavra para que ela possa chegar com clareza para conosco, para o maior entendimento, que o maior entendimento que o homem precisa entender e alcançar é a salvação, a vida eterna. Então aí, o Albino foi bem, tá? Eu tomo posse das mesmas palavras dele. Dá uma esclarecida para nós, por favor. Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Antes que a gente comece aqui? Não, né? Então vamos em frente. Vamos lá. Com o passar do tempo, na verdade, quando Lutero afixou as 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha, Calvino, ele era uma criança. Aí a gente é só você pegar a data de nascimento de Calvino e fazer a soma ali na época em que as 95 teses foram afixadas ali. Existe o detalhe de que Lutero não afixou, ele pediu a um reitor da Universidade de Wittenberg que fizesse isso. Bom, vamos lá. Existe um detalhe de que essa era a forma tradicional. Se eu quisesse debater com alguém sobre as minhas teses, eu chegaria no local público, afixaria as minhas teses com um chamado para quem tomasse conhecimento daquele documento, viesse e anunciasse a sua disponibilidade para debater comigo. Ponto. Então, esse é o ponto do costume que existia nessa questão de afixar tese, de afixar papéis em local público. É como se fosse o diário oficial daquela localidade ali, era um lugar de maior afluxo de pessoas.
Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer. Então, há uma dúvida a respeito de se Lutero foi lá e bateu o martelo ou se ele pediu. Eu estou com o entendimento de que ele solicitou, porque não podia ser uma coisa arbitrária, cheirando a rebelião, cheirando a revolta. Porque, afinal de contas, ele era um dos reitores, ele era um dos mestres, e ele não faria isso jamais. A motivação dele, óbvio que foi os desmandos do clero. Ele não quis reformar isso. Ele quis, sim, tecer uma crítica, ele quis mostrar uma exegese dos textos bíblicos que contradiziam aquelas práticas de dinheiro para poder ser salvo, tirar a pessoa do purgatório e outras tantas coisas e tal. Então, esse era o objetivo dele e ele manteve isso. Só que, ao mesmo tempo, lá na Suíça, isso foi na Alemanha, lá na Suíça, um outro teólogo, Ulrich Zwinglio, também teve essa mesma revelação. Não em 95 teses, mas ele pegou, soube das 95 teses e topou a parada. E foi feito, então, o dia e hora onde eles foram conversar. Existem alguns livros que relatam como teria sido ali o debate entre os dois e tal, e a coisa descambou para a salvação. Então, depois foi para a presença de Cristo na hóstia, a transubstanciação. E, infelizmente, Lutero agarrou naquela coisa, hic est corpus meum, ou seja, isso é uma palavra em latim que significa este é o meu corpo, porque ele entendia que o corpo de Cristo ele se transmudava para aquele pedacinho de pão amassado que era a hóstia. E Zwinglio ficou tentando mostrar para ele as escrituras, e ele ficou naquilo ali, e o debate acabou, e não chegaram a lugar nenhum, porém Zwinglio saiu decepcionado e foi, então, ampliando as suas teses. Muito bem. Anos depois, quando Calvino, um francês, Jean Calvin, o nome dele, ele começa a trabalhar nisso, ele vai pegar e vai analisar as 95 teses, que vão trabalhar em cima da justificação pela fé. Lutero vai pegar o livro de Romanos e vai tecer ali a sua exegese ali, de diversos textos. E Zwinglio já foi para o outro lado. Então, o que Calvino faz? Calvino, ele não fundou o calvinismo. Calvino, ele vai pegar esses dois trabalhos, que o primeiro trabalho, inclusive, de Lutero, ele vai gerar depois o luteranismo. Isso é mania de homens. Sempre pegam as pessoas que seguem, vamos dizer, imagina que as pessoas que simpatizam comigo, que gostam do meu ensino, que concordam comigo, vão formar o cravismo, ou então o celcismo, ou o messianismo, ou do pastor Messias. Né? Mas isso foi uma coisa inevitável. Porém, a maior obra de Calvino são as Institutas, onde ele tece inúmeros comentários, ele pega a obra de Zwinglio, ele melhora a obra de Zwinglio, ele torna a obra de Zwinglio mais sistemática, etc. E tal. Depois, Teodoro de Beza também começa a trabalhar nisso. E Teodoro de Beza vai ter um aluno chamado Jacobus Arminius, que é o Armínio que vai dar causa depois ao arminianismo. E Jacobus Arminius, ele vai, na linha de Teodoro de Beza, ele vai criticar os 5 pontos do calvinismo, que você tem os 5 solas, o calvinismo tem os 5 pontos, que é chamado, na sigla em inglês, de tulip. Aproveitando aí a tulipa, que era um produto de exportação da Holanda. Que são, na verdade, são os Países Baixos. Eles não gostam de ser chamados de holandeses. Eles gostam de ser chamados de Nederland, ou seja, Niederland, os Países Baixos. Então, o que eu estou explicando, essa explicação técnica, para resumir depois, para você poder entender. A reforma foi um movimento que aconteceu, uma tendência de se opor ao poderio da Igreja Católica, ao poderio daquela tese de que o Papa tem razão em tudo. Então, ela começa com Jerônimo de Savonarola.
Savonarola era um pregador que incendiava onde ele estava. Pois não, pastor, pode falar. Pode falar, pastor Messias. Isso. Estão me ouvindo agora? Sim. Então, estou entendendo o que você está dizendo. Só que Com o passar dos anos, você fez uma citação de que quando surgiu a reforma, acredito eu que foi lá no século XVI, por aí, não é isso mesmo? pastor, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Nós não temos a reforma, nós não temos uma reforma, nós temos todo um movimento que começa em Savonarola, passa por Ian Hus, o Ganso, e depois tem o seu momento ápice, que foi uma doideira que mexeu com tudo, todas as estruturas em Lutero, mas ele depois continua. Você tem Zwinglio, você tem Calvino, você tem Arminius e você tem Bach. Eu estou te entendendo, mas é um movimento. Vamos, assim, talvez é a dúvida dos outros companheiros, de todos que estão participando. Sim. Tá? Nós estamos aqui para aprender, né? Sim, amém. Então, para o entendimento meu, por exemplo, quando Lutero foi um instrumento para combater, né? Porque o domínio era todo catolicismo, não era isso mesmo? Correto. Não era todo catolicismo? Sim. Quando Lutero começou ali a desvendar, a desleixar, ou seja, abrir as cortinas, você citou que Calvino ainda era uma criança, não é isso mesmo? Sim, correto. Ainda era uma criança. Correto. Se ele ainda era uma criança, como que as pessoas, um exemplo, como que a turma pega tudo aquilo que foi deslanchado, tudo aquilo que foi aberto e titulariza a reforma como se fosse algo, propriedade, fosse uma propriedade de Calvino. Você entendeu? Entendi. Deixa eu explicar aqui. Esse ponto que eu queria que você esclarecesse. Entendi. Nós estamos vendo aqui, eu falei aqui pelos textos, que a reforma, entre aspas, ela foi sendo elaborada de forma condensada através de postulados chamados sola. Isso vocês entendem? Somente. Ou seja, não se construiu teses como Lutero fez. Os teólogos condensaram as suas teses nesses postulados. Depois eles vão comentando e tal. E eu citei aqui nesse estudo o desenvolver de cada sola. Quem criou cada sola um por um, o condensado. E isso constitui o pensamento da Igreja Protestante. Quem estabeleceu isso foi Engelder. Ele estabeleceu isso. Não é só a reforma, isso é a Igreja Protestante, isso é o movimento protestante, ele está condensado nesses solas. Tá? O que acontece, pastor? A Igreja, com o passar dos anos, Calvino tinha 8 anos na época das 95 teses, tá? 8 anos. Então, quando ele chega ao ponto de ser um reitor, e blá, 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 aí você pode botar aí 40 anos depois, que ele começa a trabalhar nas institutas. Então, dali até se criar um movimento chamado calvinismo. Então, eu quero que vocês atentem para o desenvolvimento histórico. Nada foi assim. Nada foi assim. E os calvinistas foram aqueles que escreveram primeiro e que começam a dizer: nós somos reformados. Nós seguimos a teologia da reforma. E dentro da reforma, em termos de soteriologia, em termos de salvação, nós seguimos a escola teológica de Calvino. Só que eles falaram tanto isso, que com o passar dos anos, se associou reforma, Calvino, reforma. Então, é um uso desse costume que ficou associado na cabeça das pessoas. Percebe? É esse o problema. É um problema que gerou-se uma tradição errada, equivocada, e que agora nós temos que ter o trabalho de desenrolar esse embrulho todo, esse embaraço todo. Para não ocupar muito tempo, então, em palavras muito simples, eu lamento não ter uma forma mais simples de explicar isso, porque é um movimento histórico. Agora, do ponto de vista do pentecostalismo, eu posso afirmar para vocês, Lutero teve experiências sobrenaturais. Não, amém. Agora,
voltando lá no que Albino te perguntou, pastor Albino, né? E como que nós vamos desvincular aquilo que Calvino defende e aquilo que Armínio defende? Ou seja, nós somos uma igreja cristã reformada avivalista. Chegou um membro e me pergunta, ele quer tirar essa dúvida com relação que linha nós vamos defender claramente, abertamente. Por quê? Nós vemos lá, pelo menos é o que nós conhecemos, que Calvino prega-se muito a salvação para os eleitos, muito pelos predestinados, a predestinação. Armínio já defende que é pela graça, não é isso mesmo? Sim. Então, qual a junção dessa explicação você tem para todos nós que estamos aqui ouvindo, aprendendo, Sim. que vai esclarecer isso com clareza? Porque quando nós partimos para o lado pentecostal, quando nós partimos para esse lado, nós vamos desvincular daquilo que Calvino defende. E, às vezes, nós vamos abraçar aquilo que Armínio defende. Você está me compreendendo? Sim. Então, qual é a explicação lógica para todos nós? Bom, primeiro esclarecimento. A teologia da reforma, ela nos traz princípios gerais. Só para concluir, para você ter facilidade de nos explicar. Porque quando você vai conversar com uma pessoa que ela se considera de uma igreja reformada e tudo, a primeira parte, foi o que Albino disse aí, a primeira situação que embate, né, é isso, predestinação, eleição, né, uma vez salvo para sempre, né, é o que eles agarram, é o que a turma agarra. Sim. E eu não concordo com isso, você entendeu? Eu, Messias, particularmente, não concordo com uma vez salvo para sempre. Sim. Mas é a dúvida que muitos carregam. Compreendo. Ok. Então, vamos lá. O que acontece é que o calvinismo, ele criou 5 pontos básicos da sua tese. Percebam que isso aqui é uma tese de soteriologia. O que é soteriologia? Soteriologia é a ciência da teologia cristã que trata da salvação, de como ela é trabalhada, do ponto de vista de Deus, do eterno, do ponto de vista do homem. Então, você tem aqui 5 pontos, Calvino sintetizou, sigla em inglês, total depravity, depravação total, eleição incondicional, unconditional election, limited atonement, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. A nisso que está aqui, aqui é perseverance of saints. Então, nesse caso aqui, vem Armínio e se opõe a esses ensinos. Ele vem dizendo, a depravação é total. Nesse caso de depravação total, você tem aqui Armínio defende o livre-arbítrio, Calvino defende a livre-agência, em termos de salvação. Então, veja, teologia da reforma não é sobre salvação. Os 5 solas são muito maiores do que isso. Então, a primeira comparação que eu quero que os irmãos entendam, os 5 solas não foram cunhados por Calvino. Os 5 solas vieram sendo cunhados no decorrer dos séculos. Está aqui no meu estudo. Está aqui, para qualquer um conferir, em qualquer lugar da internet, ou de quem quer que seja. Eu não entrei em calvinismo e arminianismo simplesmente porque são escolas de soteriologia. Aí eu vou entrar internamente nos 5 solas. Nós vamos ficar ali só numa parte. Apesar do que esses 5 pontos dessa tulipe, eles vão ter efeitos na liturgia da igreja, na prática da igreja, na cosmovisão da igreja, na comunhão da igreja, na maneira de tratar da igreja. Eles vão acabar repercutindo. Tanto que você tem aí igrejas que são calvinistas, assumidamente, são reformadas,
Eles seguem os 5 solas. Mas, em termos de salvação, eles têm uma preferência pela linha exegética, interpretativa de Calvino. E outras igrejas, chamadas arminianas, são igrejas, algumas, reformadas, sim, e têm uma preferência sobre entendimento de salvação na explicação de Armínios. Então, nós precisamos ter na cabeça uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E veja, não é uma coisinha simples de você falar sim, não. Ô, pastor, fala aí de uma forma rápida aí, fala em 15 minutos, esquece. Não tem 15 minutos para isso. Por quê? Isso aqui envolve história, isso aqui envolve informação. Então, não é uma coisa tão simples de você sustentar. A não ser que você queira entrar na particularidade da soteriologia e ficar discutindo calvinismo e arminianismo. Bom, a esse respeito, eu devo informar vocês. Na ocasião em que o calvinismo era uma realidade, maioria dos Países Baixos e os defensores do arminianismo começaram a se movimentar para chamar a atenção das pessoas para os equívocos daquela escola teológica. E o nome desse pessoal, eles foram chamados de remonstrantes. Os remonstrantes. Vocês podem procurar depois com calma na internet, vocês vão ver. E esses remonstrantes criou-se, então, um evento que seria uma grande conferência na cidade de Dordrecht, na Holanda, nos Países Baixos, onde ficaram o pessoal que era calvinista e o pessoal que era arminianista. Não acabou bem, pastor. Morreu muita gente. A coisa descambou para a violência. E a verdade histórica disso, inclusive, tinha um camarada lá, que é conhecido nosso, chamado Maurício de Nassau. Quem é que lembra de Maurício de Nassau? Quem é que lembra? Aquele invasor francês que invadiu o Brasil? Ninguém lembra? Maurício de Nassau. Maurício de Nassau era um dos príncipes dos Países Baixos. E ele ele queria convencer o rei que a única forma de combater a heresia católica, nessa ocasião, tinha Fernão de Aragão e Isabela de Castela. Você tinha Portugal dominando o mundo e você tinha a Espanha. Então, a única forma de livrar o mundo disso aí era adotando o calvinismo. Aí começou o problema. Então, eles vão tentar, através da remonstrância, explicar que aquilo ali era um equívoco. Muito bem. Por isso que eu estou dizendo que isso não é uma coisinha, mostra os erros e tal. Você pode ver as duas escolas teológicas. Tá? Augusto de Nicodemos, muito sabiamente, ele diz o seguinte: calvinismo e arminianismo são duas linhas paralelas que vão se encontrar no infinito. As duas têm erros e as duas têm acertos. As duas têm equívocos e as duas têm certezas. Você pode conferir nos textos bíblicos e muita coisa não vai fechar para a tulipe calvinista. Mas tem coisa também que não vai fechar para o arminianismo. Vocês estão me entendendo ou não? Até aqui. Entendeu? Então, assim, é uma coisa profunda. Se chega alguém na igreja, como chegou outro dia, o pastor Albino me apresentou, uma pessoa que era calvinista, etc. e tal. Sabe qual é a minha posição, pastor? Vamos passar por cima disso. Vamos ficar só na reforma. Simples. Vamos parar de ficar inventando. Os católicos têm a ordo salutis. É uma palavra do latim que significa a ordem da salvação. Como que ela acontece? Primeiro arrepende, depois pede perdão, depois não sei lá o quê. Gente, vamos olhar para o exemplo de Cornélio? Vamos olhar o exemplo do eunuco de Cândace. Veja, Cornélio saiu do zero para o batismo com o Espírito Santo. Ele nem passou pelas águas. E até hoje ninguém explica isso. Percebem? Então, tem coisas que são mistérios. Deuteronômio 29 fala sobre isso. As coisas reveladas as coisas veladas, misteriosas, são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para que se cumpram todas as palavras dessa lei. O problema da teologia a cachaça de teólogo é ficar criando tese. Vejam que Karl Barth
o pai da teologia sistemática, com o passar do tempo, teve uma crise de pelanca, acordou e falou: caramba, como que eu enchi o cristianismo de influência grega? Só eu preciso resolver isso. Aí ele cria a neo-ortodoxia, que é aquela escola teológica que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia até pode ser em determinado momento, mas ela não é a palavra de Deus. A revelação de Deus é uma coisa que ele vai dar no momento que ele quiser, porém, a Bíblia foi escrita por homens, uns inspirados, etc. e tal. E Barth, ele só esqueceu de combinar com as livrarias, esqueceu de combinar com as universidades, porque quando ele chegou a essa conclusão, já era tarde demais. Então, você vê aí, por exemplo, denominações que menosprezam a Bíblia e hipervalorizam a revelação, que a Bíblia para eles é letra, que não tem nada a ver. Isso está na neo-ortodoxia bartiniana. É de lá que veio isso. Tá? É de lá. Bom, voltando para o pedido do pastor Albino. Pastores, não é fácil. Eu levaria aqui, seguramente, algumas horas, mas eu criei aqui um quadro sinótico. Eu só quero ver se eu consigo encontrar aqui nas minhas coisas. Tá? E nesse quadro sinótico, eu coloquei lado a lado calvinismo e arminianismo. Eu tenho um outro que eu coloco ainda no luteranismo. Mas vejam, a questão não é onde Calvino errou, onde Arminius acertou. Eu penso que se a gente for perder tempo com isso, vejam, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós devemos... Sim. Certíssimo, concordo. Entendeu? Nós devemos ficar com a Bíblia. E, nesse caso, os postulados que formam o pensamento protestante, que são os 5 solas, são mais do que suficientes para nós podermos entender. E é nisso que vem a conciliação da teologia pentecostal com os postulados da Reforma.